E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é o Mariano Braga. Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães, para minha esposa Suzana, para minha mãe Hilda, minha irmã Nívia, para todo mundo. E vamos comentar esse jogo do Grêmio 0x0 com Fortaleza. Tá, vamos gravar essa porra do vídeo. Nicolas, queria mandar um abraço pro Nicolas. Agora me lembrei, tu vê que sorte, gurizinho. Tava na viatura. Não, na viatura eu quis dizer carro, veículo, não tá em viatura nenhuma. É que eu tenho as duas funções de dizer viatura. Dizer viatura do pai, da mãe dele, não sei. Me cumprimentou lá na rua. Pode crer, Nicolas. Um abraço aí, gremista. Fica tranquilo, deu uma melhorada. Eu sei que todo mundo deve estar pensando que eu tô nervoso com o resultado, mas eu não tô. Eu fiquei muito abatido, porque eu volto a repetir, eu nunca vi dizer que não vai ganhar. E eu vi de jornalismo, vou ter que ser repetitivo, passando pano, dizendo que o planejamento era perder pro Palmeiras, perder pro Palmeiras. Porque aí tinha o Fortaleza, não ganhou do Fortaleza. Não ganhou. Mas não, eu poderia vir aqui sentar a ripa, mas eu não vou sentar pelo seguinte. Porque além desse abatimento, a maneira que eu vi o Grêmio jogar contra o Palmeiras, a maneira que o Grêmio vem jogando, com exceção de hoje, não vai a lugar nenhum. Até para poder avaliar jogadores. Hoje eu posso avaliar os jogadores, porque o time do Grêmio correu. Correu como um time que está jogando, está competindo. Fortaleza não é bobo. Tá? O Grêmio está muito abaixo do que eu esperava, do que eu me iludi. Mas não é um time que jogou para perder. Não conseguiu ganhar. O tal planejamento deu errado. Então as coisas não estão tão tranquilas assim. Eu já estou fazendo esse vídeo debate pronto. Terminou o jogo agora. Porque eu quero ver a entrevista. Mas do que eu esperava, o Grêmio melhorou. O primeiro tempo, o Grêmio começa com intensidade, com tudo que o Grêmio tem que ter. Né? Vina, aquela jogada com Vina ali, mas também com toda aquela intensidade ali, movimentação, os jogadores se mexendo, PP e Vila Sante protegendo e jogando muito. PP não é um passe. Só que realmente o Cristaldo e o Vina, que é o jogador que, fora aquela jogada, aquela triangulação, realmente some no jogo. Cristaldo tem uma habilidade, um domínio de bola, mas não está produzindo nada quando solta a bola nos pés, nos pés dos outros jogadores. Decisões erradas, passe para trás, passe errado, não consegue infiltrar, conduzir e fazer os outros jogadores se movimentar. Muito apagado no jogo, Vina, lento, né? Isso agora o cara consegue avaliar, por causa que se não vão correr, não vão jogar, e esse esquema do Grêmio, que não tem os extremos, precisa da intensidade dos jogadores. Bitelo teve muito bem, erra muito passe, e o Grêmio teve, então, dos 5 aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, a intensidade, colocou o bom time do Fortaleza, que vinha desfalcado, inclusive, no campo de defesa, e colocou o time do Grêmio dentro do ataque, né, jogando em casa, minha gente. O Grêmio não vinha conseguindo ser superior ao Bragantino dentro de casa. Então, o que eu quero dizer da melhora do Grêmio, para quem esperava que eu sentasse a ripa, né, é que realmente eu vi que o Grêmio competiu. O Fortaleza não é bobo. Né? A partir dos 20 por aí, o Fortaleza começa a ficar de igual para igual. O Grêmio tem problemas muito grandes nas laterais. Né? O Reinaldo não ganhou uma, né? No primeiro tempo. É um menino do lado direito. O Kahneman muito fazendo a saída de bola, enquanto o Fortaleza é um time de toque de primeira. A partir dos 15, 20 minutos, o Grêmio não conseguiu manter aquela intensidade e o Fortaleza conseguiu fazer o taco-a-taco. Né? O Grêmio assustou, o Grêmio correu, o Grêmio teve movimentação, mas a partir dali, dos 20 do primeiro tempo, o Grêmio começa a jogar mais ou menos no ritmo normal, e aí sofreu, né? Tentou fazer uma blitzkrieg, pegar no susto, não deu,
né? E aí sofreu no sentido de que não tem os laterais. E quando perde a bola, o Grêmio é lento e os laterais sofrem para defender, principalmente o Reinaldo. O direito, o menino, defensivamente, um leão. E é um guri que vai render ofensivamente. Sacou? Tem colhões, joga, tenta fazer a jogada. Falta um pouco, talvez, de físico, de corpo. Mas eu gostei desse menino lateral direito, o Tomás. Esse aí, quando eu digo que o Grêmio não tem as laterais, não é por culpa dele. Vai ter. Defensivamente tem. Agora o Reinaldo é um fiasco. Né? Kahneman tem tomado um cartão por jogo muito por falta de uma coisa que eu volto a dizer e se repetiu mesmo com o PP e Vila Sante em campo. Vila Sante que é um leão que corre o campo inteiro. Mas avança demais, joga de frente com a bola, às vezes não dá. Sempre tem uma cobertura, mas o Grêmio precisa de um primeiro volante. Vila Sante às vezes iria render muito mais, podendo vir marcar, mas jogando também, indo à frente, a gente sabe disso. E PP é um craque de futebol. Pelo menos hoje o primeiro tempo dele foi excelente. Então, dos 20 aos 25 minutos, a 30 minutos, o Grêmio teve o domínio do jogo, não foi tão assim pressionado pelo Fortaleza, mas o Fortaleza conseguiu fazer um taco a taco, entende? Até que realmente o Grêmio teve muito fechado. Dos 40 em diante, o Fortaleza vem para dentro do seu campo e o Grêmio não tem a criatividade, e aí já não é mais nem por causa dos laterais, pois o Grêmio conseguia atacar pelo meio, pois o Fortaleza dentro do seu campo, aí era o Vina e Cristaldo que realmente não apareceram, sobrecarregaram Bitelo e Soares, que são os que mais se aproximam. Soares é um craque, né? No segundo tempo ele foi altamente prejudicado pelos companheiros que estavam do lado. O Galdino, pelo amor de Deus, não consegue, não tem o que fazer. Tem uma bola que ele vai tentar dar no Bitelo, que o Bitelo já deveria vir correndo. Ou o Soares dá uma segurada para saber que quem está do lado dele ali não é o Messi, né? Então o Grêmio termina o primeiro tempo, volta para o segundo tempo no mesmo estilo. Com a posse de bola, agredindo mais, sendo agredido, né? Só que realmente parece que mais desencaixado. Até os 10 minutos, o Grêmio jogava mais ou menos a mesma coisa que no primeiro tempo. Né? O destaque do primeiro tempo para mim foi o PP. Mas a partir dos 15 minutos, esse desencaixe realmente o que eu percebi é cansaço. Bitelo, um dos jogadores que mais jogam. O Renato, não posso falar assim do Renato em campo, mas as mexidas dele foi mais ou menos no tempo certo. E aí agora, hoje, com a partida de hoje, né, o Grêmio, eu posso agora dar o aval do Renato e dizer que falta jogadores, que realmente poderia jogar pelas extremas, mas o maior problema que o Grêmio tinha não era isso, não era o que o treinador vinha falando, era o planejamento que o treinador vinha fazendo e falando também, né? Mas não no sentido de falta de jogadores, mas dizer que vai perder, ver um time que não corre pelo treinador. Hoje o Grêmio correu, volto a dizer, não subestime o Fortaleza. Né? O Grêmio marcou muito mal no primeiro tempo, teve muito abaixo. A partir da metade, dos 25 minutos do segundo tempo, o Grêmio foi dominado até mais ou menos por uns 10 minutos, até 30, quase 40 minutos do segundo tempo, pelo Fortaleza. O Fortaleza criava, o Grêmio corria com a língua de fora atrás dos jogadores. Reinaldo uma avenida, Kahneman tomando amarelo mais uma vez, sobrecarregado. E volta a dizer, o Grêmio precisa do primeiro volante. O Grêmio só conseguiu atacar e fazer a pressão que fez no segundo tempo. Soares é um bom jogador e o Grêmio não. Agora volta a dizer, agora eu concordo com o Renato. Mas o principal problema não era esse. Né? Era planejamento, dizer que vai perder. Falta jogadores que entendam o Soares também. Entendeu? O Soares tentou fazer gols e jogar de várias maneiras, errou alguns passes, mas volto a dizer, na minha concepção, o Soares não tem como, não sei como esse cara não se irrita mais do que já se irrita, jogando com certas nulidades, jogadores que podem render, que não estão rendendo, como o Vina e Cristaldo. O Grêmio só pressionou no final dos 40 e nos acréscimos porque o Fortaleza cansou. Mas cansou a partir dos 35 do segundo tempo. O Grêmio cansa aos 15 do segundo tempo. Então agora vamos aos problemas reais e parar de palhaçada, né?
Parada é palhaçada. Temos que entrar para ganhar todos os jogos. Agora é Grenal e tá meio taco a taco. E agora é Grenal, brother. É isso aí.